Esquece por um momento aquela imagem relaxante, sabe? Quase bucólica, do pastor com um cajado, Aham. aquela coisa dele caminhando por um campo verdejante enquanto o rebanho segue mansamente atrás. O documento que a gente vai analisar no nosso mergulho de hoje, ele propõe uma quebra de paradigma visual que é brutal. Não tem nada de calmaria aí, né? Exato. No lugar das ovelhas em pastos tranquilos, a gente tem que imaginar uma estrada de terra batida. E no lugar de paz e silêncio, uma carruagem muito pesada, sendo puxada a toda velocidade por cavalos de guerra. Cavalos imensos, musculosos, sabe? E isso choca bastante quem está acostumado com a linguagem tradicional da igreja. Com certeza. E a nossa missão hoje é justamente destrinchar esse infográfico fascinante de 2018. A autoria é do Dr. Alderi Nelson da Silva Rocha e a arte é do Marcelo Gonçalves. Um trabalho visual muito impressionante, diga-se de passagem. Nossa, muito. E o foco desse material é desvendar o que ele chama de episcopologia, mais especificamente a estrutura governamental da igreja, que é baseada naqueles conhecidos 5 ministérios, né, descritos lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Essa introdução que você fez já estabelece muito bem assim o nível de provocação que esse material traz para a mesa. Porque não é só uma ilustração bonitinha ou criativa. Aham. Quando a gente analisa a estrutura de governança de instituições complexas, e a igreja com certeza é uma das mais complexas, a gente esbarra muito em modelos confusos ou então modelos extremamente centralizadores, sabe? Sim, aquela coisa de uma pessoa só mandando em tudo. Exatamente. O que esse diagrama do Dr. Alderi propõe, e com um rigor estrutural notável, diga-se de passagem, é uma defesa visual, uma defesa contra o caos institucional e contra a idolatria da liderança. E isso é muito forte, né? Muito. Porque o foco ali vai bem além de só distribuir títulos honoríficos. É uma tese sobre utilidade prática, sobre como construir uma fundação capaz de manter a engrenagem ministerial funcionando sem que ela colapse sobre o peso das vaidades humanas, ou até das pressões de fora mesmo. E é por isso que esse nosso bate-papo de hoje é tão importante para quem nos ouve. Seja alguém que está na liderança, um estudante de teologia, ou só alguém curioso sobre dinâmicas de organização mesmo. Com certeza, serve para todo mundo que quer entender liderança. Sim. Historicamente, a linguagem sobre a igreja foca muito numa certa passividade, né? Mas esse diagrama transpira movimento. Eu, como uma mulher pentecostal, sabe, que venho de uma bagagem onde a gente valoriza muito a ação, o dinamismo, olhar para essa estrutura sugere que a igreja foi desenhada para avançar com potência. O dinamismo tá ali evidente. Que um ímpeto, tipo, quase palpável de força nessa representação gráfica. Tem sim. Mas olha, a força sem freios e sem direção é só um prelúdio para o desastre. E aí eu trago a minha perspectiva como alguém criado numa vivência tradicional assembleana. Aham. Eu sou muito focado na ordem, na decência, na preservação da doutrina a longo prazo, sabe? E eu vejo nesse documento um manual claro de limites e contrapesos. Faz todo sentido pensar na contenção também. Porque a história cristã tá cheia, mas cheia mesmo, de movimentos que começaram com muita força, muito dinamismo e terminaram em divisão. Por quê? Porque faltava estrutura de contenção. O diagrama obriga a gente a olhar para a organização não como uma coisa que prende o movimento. Mas como algo que canaliza, né? Exato. É a única forma de garantir que esse movimento chegue a destino certo sem destruir as pessoas no meio do caminho. Então, olha só, vamos desempacotar isso. Vamos entrar na mecânica dessa estrutura. O documento estabelece o conceito de presbitério não como um conselho ali, tipo uns anciãos numa sala distante. Não é um grupo de conselheiros que só se encontra de vez em quando. Isso. Ele mostra o presbitério como centro operacional da coisa toda. E o diagrama divide isso em 5 categorias, rigorosamente iguais e lado a lado. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Baseado estritamente em Efésios 4:11. Aham. E quando a gente observa essa divisão em partes exatas, a analogia que me vem na cabeça é a de um bloco de motor, sabe? Imagina um motor que foi projetado para rodar com 5 cilindros. Isso é uma ótima forma de visualizar. Se você tira um cilindro, digamos que a instituição decida ignorar a função do evangelista ou do profeta. O motor pode até dar partida. Ele vai fazer barulho, mas vai engasgar, né? Ele perde a tração
para qual foi desenhado. Total. A visão ali parece ser que a potência máxima exige que essas 5 peças operem juntas. Simultaneamente. A analogia do motor ajuda muito a entender essa interdependência. Mas assim, levantam uma ressalva importante que a gente precisa fazer. Qual? Motores são formados por peças metálicas, né? Elas são previsíveis, inanimadas. Agora, lidar com 5 lideranças humanas. Nossa, aí é outro nível. Sim, pessoas cheias de personalidades fortes, convicções profundas, não tem nada de mecânico ou previsível nisso. A genialidade do que o autor está propondo ali é tentar resolver um problema que é crônico nas igrejas. A sobreposição de poder. É um querendo mandar mais que o outro. Exatamente. Na prática das instituições, a gente vê muito um ministério tentando asfixiar o outro. Tem épocas em que a figura do pastor absorve tudo. A igreja fica maravilhosa, extremamente acolhedora, mas não cresce, fica estagnada, não tem expansão. Vira um clube fechado. Isso. E em outro cenário surge a figura do apóstolo, mas tipo um CEO intocável de uma empresa, sabe? Ou então aquele profeta que dita regras baseado puramente em impulsos e ignora totalmente o ensino sólido que o doutor deveria trazer. Nossa, isso faz muito sentido. O que o diagrama faz ali é um nivelamento, né? Colocando todo mundo exatamente na mesma linha horizontal sobre a palavra presbitério. É tipo uma declaração em caixa alta de que nenhum desses papéis é chefe do outro. É a representação gráfica da maturidade institucional. Para manter o equilíbrio, a liderança precisa dessa pluralidade de visões. E essas visões, elas entram em atrito construtivo. Pensa bem no papel de cada um ali. O apóstolo traz a visão de expansão, de fundar novas frentes. O profeta, ele atua como uma bússola moral. Ele traz um senso de urgência, de alinhamento com os princípios. E o evangelista puxa a fila para fora, né? Exato. O foco dele é externo, é trazer novas pessoas. Aí o pastor entra como um fator de retenção. Ele cuida das feridas, ele nutre a comunidade no dia a dia. E o doutor ou mestre constrói aquela base de ensino profundo, que impede a organização de ser levada por qualquer nova onda que apareça. Sim, aquela solidez. Sem esses 5 operando juntos, a estrutura fica manca, né? E muito, muito vulnerável a abuso de poder. Extremamente vulnerável. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Como que essa engrenagem governamental se traduz em força motriz na vida real? E aqui, a metáfora visual muda o jogo completamente. Sim, essa é a parte que chama mais atenção logo de cara. Porque, para representar esses 5 papéis, o autor não desenhou cadeirinhas de escritório, ele não desenhou escudos e muito menos pombinhas ou ovelhinhas fofas. Não, nada de ovelhas ali. Ele escolheu cavalos. Cada ministério é um cavalo de tração. Isso rompe muito com a semântica tradicional que a gente conhece na igreja. Porque o cavalo ali, ele evoca uma ideia de trabalho exaustivo, de suor, musculatura tensa, até uma vibe meio de batalha, né? Pois é. E a escolha do cavalo, em vez de um boi de arado, por exemplo, não foi um acidente de design. O boi, ele até representa a força bruta, mas ele é lento. Verdade. Já o cavalo, ele carrega 2 coisas ao mesmo tempo, a força bruta e a agilidade, a urgência. Só que tem um detalhe, um cavalo de tração não serve para ficar parado sendo mimado num estábulo. Ele não é um animal de estimação, né? Que às vezes associa a ele é essencialmente trabalho pesado. É arar terra dura, é aguentar o tranco nas crises da instituição. E a imagem não mostra 5 cavalos correndo livres e soltos numa campina. Eles estão atrelados, juntos, eles estão sobre um jugo. E é nessa imposição do jugo que a tal complexidade humana que a gente falou antes tem que aparecer. Total. Porque se a gente tem 5 líderes com dons super diferentes, a inclinação natural de cada um vai ser correr num ritmo diferente, sabe? É o instinto deles. Imagina o cenário evangelista, cheio daquela urgência de buscar novos convertidos, ele quer sair a galope. Só que o pastor que está ali lidando com pessoas machucadas, precisando de cura, ele precisa de um passo bem mais calmo, mais cadenciado. O que acontece se eles não sincronizarem essa marcha? Olha, se não tiver sincronia, a estrutura inteira colapsa de um jeito muito violento.
Imagina se o profeta decide ir com toda a força para a esquerda e o doutor exige uma curva lenta e metódica para a direita. A tração vira força destrutiva. A carruagem quebra. Meu Deus, sim. É a receita para o desastre. A beleza de um presbitério saudável, e eu te digo, a grande dificuldade de conseguir isso na vida real da igreja é manter o passo alinhado. A força isolada de um líder que é brilhante não serve para nada se não tiver submissão mútua ali. Aham. O apóstolo não pode forçar uma expansão se o doutor não consegue acompanhar dando o ensino base. O evangelista não pode trazer uma multidão enorme de pessoas novas se a estrutura do pastor não tem condições de apacentar todo mundo. Eles têm que marchar no mesmo compasso. Sim, por isso que eu bato tanto na tecla da ordem. A ordem e a decência não existem para asfixiar a força. Elas existem para garantir que o arreio que prende todo mundo junto não rasgue no meio do caminho. E nossa, essa exigência, tipo, de que o evangelista tem que diminuir o passo para que o pastor consiga cuidar das pessoas, isso é uma inversão de valores tremenda hoje em dia. Especialmente numa época onde a gente meio que idolatra o crescimento rápido e a velocidade acima de tudo. O crescimento a qualquer custo, né? Isso é perigoso. Muito. E isso força a gente a fazer outra pergunta, que é, para onde, afinal, toda essa força está indo? E aqui a gente entra na reviravolta que, para mim, é a mais genial dessa metáfora. O trabalho pesado desses 5 cavalos está focado em puxar uma carruagem gigante. Só que quando a gente olha para a carruagem, não é a liderança que está viajando lá dentro. Exatamente. O desenho é muito claro. Quem está em pé na carruagem é uma mulher, vestindo um traje longo, branco. É a clássica representação da noiva, né? Que simboliza a igreja, a congregação. E o choque de realidade é justamente esse. A cultura institucional que a gente tem, ela tende a colocar a liderança no centro do palco, como se os líderes fossem os passageiros VIPs de uma viagem super confortável. E a congregação fica lá embaixo empurrando, né? Isso, fica na base segurando a estrutura. Mas o infográfico inverte isso com força. Os grandes líderes, sabe, os apóstolos, os profetas, eles não estão na carruagem, eles estão no chão. Eles estão com o pé ali na poeira, aguentando a sujeira e o impacto das pedras na estrada. Quem está na posição de honra, sendo carregada, é a noiva. Olha, essa inversão, ela resgata um conceito muito profundo e muito esquecido que é a servidão na liderança. O presbitério existe com um propósito muito claro: servir, nutrir e proteger a comunidade. Ponto. É sobre isso, né? Se a gente avaliar como funciona uma carruagem, tem as molas, as rodas, a suspensão, tudo aquilo foi inventado para quê? Para absorver o choque do terreno ruim. O papel da liderança quíntupla é esse: absorver os atritos, os conflitos, as tempestades do caminho para que a noiva não sofra danos. Nossa, que imagem forte. A carruagem eleva a congregação. Ela impede que as vestes brancas, que representam a santidade, a pureza, a integridade da igreja, se sujem na lama da jornada. Os ministérios estão ali suando, fazendo esforço da tração puramente para garantir que a comunidade avance em segurança. Uau! Se você tem uma estrutura em que o líder exige ser carregado nas costas pela congregação, essa estrutura, segundo essa visão do diagrama, está fundamentalmente invertida, está corrompida. Nossa, isso dá até um arrepio. Mas olha, tem um detalhe no desenho que a gente não pode deixar passar batido. A noiva não está sentadinha lá dentro, tipo, desfrutando da paisagem de forma passiva. Ela está em pé, bem na frente da carruagem, e ela está segurando as rédeas dos cavalos. Esse é o ponto-chave. Isso levanta uma questão seríssima sobre prestação de contas, né? Se a noiva tem as rédeas, e eu acho que ela tem até um chicote ali nas mãos, a igreja não é só uma carga morta, como se fosse um monte de sacos de grãos sendo levados de um ponto para o outro. De jeito nenhum. Essa observação que você fez é crucial. E ela toca numa tensão teológica que é histórica. Quando a ilustração mostra a noiva segurando as rédeas, ela está sugerindo que a congregação madura tem um papel ativo e vitalício na condução da própria liderança. É um freio moral, né? É um equilíbrio de poder complexo. Vê bem, os ministérios geram a força motriz, mas é a pureza moral e a direção espiritual da igreja que balizam e calibram o trabalho deles. A comunidade tem a autoridade, ou pelo menos deveria ter, para frear o ministério que está saindo do prumo, usando a disciplina, que talvez seja aquele chicote ali, e a sã doutrina para manter a liderança nos trilhos.
é uma via de mão dupla real. Os cavalos puxam, mas é o condutor que estabelece os limites. Isso quebra totalmente a ideia de que o membro comum ali do banco da igreja é só um espectador que não apita nada, né? E para sustentar uma visão tão complexa de governança assim, o autor não podia só desenhar algo bonito. É muito interessante que no documento ele lista referências bíblicas super precisas. Ele ancora essa teoria em eventos práticos. Sim, ele não tirou do nada. Tem passagens como Atos 21, versículo 8, que fala literalmente de Filipe o evangelista, ou 2 Timóteo 4, versículo 5, que dá instrução para fazer a obra de um evangelista. A sensação que dá é que ele faz questão de desmistificar esses títulos. Ele mostra que eles operavam na vida real das pessoas. E esse rigor, sabe, de documentar as referências, é vital para afastar esse material do campo do misticismo. Ah, sim, porque vira misticismo muito fácil, né? Muito. É muito tentador pegar esse conceito de 5 ministérios e reduzir ele a um vocabulário corporativo gospel, sabe? Onde as pessoas buscam esses títulos só para ter status, para colocar no cartão de visitas. Total. Mas quando ele cita o livro de Atos e as epístolas, o argumento que ele constrói é material, é histórico. Essas funções resolviam problemas logísticos, doutrinários e humanos da igreja primitiva. Filipe não era só um conceito abstrato numa apostila de teologia. Não, Filipe era um homem de carne e osso, pregando e organizando comunidades ali em Samaria. A igreja não cresceu por causa de teorias abstratas. Ela expandiu porque tinha uma pluralidade de pessoas reais, operando dons reais para resolver crises reais. Uhum. O modelo quíntuplo que ele apresenta não é uma novidade moderna, mas sim a tecnologia organizacional original da igreja, que precisa ser resgatada. Referências do Novo Testamento? Tem uma citação lá no documento que fica meio isolada. Fica num cantinho bem discreto e confesso que achei meio deslocada quando vi a primeira vez. É uma referência do Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 7, versículo 13. Ah, essa é a cereja do bolo. Né? Porque, ligar um texto narrativo antigo de um cerco militar com uma teoria de cavalos puxando a igreja no Novo Testamento é intrigante. Como é que um episódio de guerra se conecta com tudo isso? Olha, essa conexão eu diria que é o ponto mais profundo e analítico de todo o diagrama. Para quem está ouvindo a gente entender, a gente precisa revisitar o contexto de 2 Reis 7. Contextualiza pra gente. O cenário ali é de colapso total. Samaria, a capital, estava sob um cerco severo do exército inimigo. Eles estavam cercados. A crise de fome lá dentro era tão feia, mas tão feia, que a sociedade estava canibalizando a si mesma. O desespero era uma coisa que paralisava todo mundo. Ninguém entrava, ninguém saía. A morte parecia a única saída para quem ficasse ali parado. Exato. É uma metáfora perfeita para uma instituição religiosa de hoje que está acuada. Acuada por crises culturais, por secas financeiras ou por estagnação moral. E fica lá, fechada em si mesma, só esperando o fim chegar. Aham. E aí, a história muda quando uns leprosos, que eram os marginalizados da cidade, decidem fazer uma coisa louca, né? Eles caminham até o acampamento inimigo, esperando morrer, e descobrem que tá vazio. O exército inteiro tinha fugido e deixado tudo para trás. Comida, suprimentos, tudo. E aí eles voltam correndo para contar pro rei. Só que o rei, que estava paralisado de medo, achando que era uma emboscada, não quer fazer nada. Ele trava. E é nesse exato momento de hesitação do rei que o versículo 13 entra em cena. Conta essa parte. Um dos conselheiros do rei sugere uma ação muito arriscada, mas necessária. Ele diz para pegarem os cavalos que ainda sobraram na cidade. E o texto bíblico faz questão de quantificar. Ele diz: tomem-se 5 dos cavalos que restam. Olha o número aí. Sim, 5 cavalos. O conselheiro fala para usar esses cavalos para ir até o acampamento inimigo investigar. O argumento dele é puramente pragmático. Ele basicamente diz: olha, se a gente ficar parado aqui dentro, a gente vai morrer de fome de qualquer jeito. Vamos atrelar esses 5 cavalos e usar a força que sobrou para confirmar se Deus trouxe livramento e buscar provisão. Nossa, e a genialidade do Dr. Alderi?
Foi conectar esses 5 cavalos dessa narrativa antiga aos 5 ministérios do presbitério. A aplicação prática disso para a liderança hoje é surreal. É formidável. O que o diagrama está dizendo é que os 5 ministérios são a força de exploração e avanço da igreja em tempos de crise e cerco. Se a comunidade está acuada pelo secularismo, pela estagnação ou pelo medo de agir, a solução nunca é inércia, nunca é ficar parado esperando o fim. É usar a liderança para romper os muros. Mas como que esses papéis operam como batedores, na prática? Essa é a síntese da função tática da liderança. O doutor, por exemplo, ele atua como batedor quando ele vai lá e estuda minuciosamente as falsas doutrinas que estão atacando a igreja. Ele descobre onde estão as fragilidades dos argumentos inimigos, para proteger a comunidade. Faz sentido. E o evangelista? O evangelista rompe o cerco físico. Ele identifica novas linguagens, novos métodos de comunicação para alcançar grupos na sociedade que parecem impenetráveis. E o profeta, ele vai lá e denuncia o comodismo interno. Ele exige que a instituição saia de trás desses muros de tradições que já morreram e não servem para mais nada. Não dá para ficar abraçado com a fome dentro do muro, né? Exato. O que esse episódio de 2 Reis traduz para o diagrama é que o presbitério quíntuplo não é uma decoração, não é uma prateleira de troféus, é uma força de resposta rápida. É uma força de tração contínua que foi projetada por Deus para mapear o território, descobrir a provisão e puxar a igreja inteira para o local de abundância. Cara, essa exploração mostra que a gente não está falando só de tentar sobreviver. A gente está falando de rompimento, de usar a liderança pesada para abrir o caminho pelo meio da crise mesmo. Sabe, a nossa análise detalhada de hoje pegou o que para muitos poderia ser só um quadro organizacional técnico e revelou uma teologia super profunda sobre dinâmica, sobre submissão e principalmente sobre propósito. Com certeza. A gente começou avaliando a necessidade de ter uma engrenagem robusta, onde nenhum líder tenta engolir ou anular o outro. A gente entendeu a urgência e o peso representados pela força dos cavalos, porque o valor deles não está na beleza estética, está na capacidade de tracionar a carga em sincronia com todo mundo sobre o mesmo arreio. E, acima de tudo isso, o documento deixa um lembrete violentíssimo sobre humildade. Sim. A carruagem não existe para o conforto de quem está liderando. Toda essa estrutura complexa, toda essa dificuldade de manter 5 cavalos diferentes alinhados, só tem um alvo legítimo: carregar, honrar e proteger a congregação, a noiva. É para ela que o trabalho é feito. Isso. Para que ela avance sem se sujar, sem se contaminar. A liderança de verdade, ela é avaliada pela condição em que a carruagem se encontra e pelo bem-estar de quem está viajando nela. Nunca pelos aplausos dados a quem está lá na frente puxando. Nossa, falou tudo agora. Caminhando para o final desse nosso mergulho, fica muito claro que diagramas visuais, quando são bem construídos, eles podem abalar estruturas de pensamento que a gente carrega há décadas, né? O trabalho do Dr. Alder e do Marcelo Gonçalves prova que o jeito que a gente desenha a organização afeta diretamente como a gente se comporta dentro dela. E como a gente trata as pessoas também. Pois é. Mas em vez de a gente encerrar o bate-papo de hoje com conclusões fechadinhas em caixas, eu acho interessante a gente deixar uma provocação para quem nos acompanha. Uma que brota da própria imagem que a gente passou esse tempo todo dissecando. Manda ver. A gente contemplou muito a figura da noiva. A igreja congregada em pé, lá na carruagem, segurando as rédeas dos 5 cavalos fortes. A gente viu que é uma imagem de responsabilidade. Mas o pensamento provocativo que fica para a gente refletir é o seguinte: se os 5 ministérios representam essa força bruta e essa visão especializada para abrir caminho, e a igreja segura as rédeas para dar a direção, o que acontece na vida real das instituições quando a congregação quer virar para o caminho mais fácil, mas a liderança sabe que a provisão e talvez até um confronto necessário estão no caminho mais difícil? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão.
Até que ponto o condutor da carruagem determina o destino? E quando é que os cavalos precisam forçar a marcha contra a vontade de quem está segurando as rédeas? É um convite para a gente reavaliar o tempo todo onde mora o verdadeiro poder e a verdadeira obediência nas nossas estruturas de serviço. Fica aí a reflexão. Até a próxima, pessoal!